Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos fazer retomada de conteúdos da arte naif. Preparados? Então, Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Viviane aqui com a gente. Oi, Vivi! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, o termo naif, né? O termo arte naif aparece no mundo das artes em geral como sinônimo de arte ingênua, original ou instintiva, produzidas por artistas autodidatas que não têm formação culta no campo das artes, né? Então, muitas vezes até é considerado uma arte ingênua, né? Por quê? Porque ela é uma arte que não tem preocupações com um conhecimento, né, formal, através de uma faculdade, né, de uma universidade. Os artistas, eles vão trabalhar coisas que têm a ver com o seu cotidiano, o que eles estão observando do seu dia a dia, vão criar a partir das suas referências que eles têm, né, que aprenderam na vida ali. Então, eles aprenderam a pintar, a desenhar, né, sozinhos. Eles não têm a preocupação de ter uma universidade, uma faculdade, né, uma formação formal, né, para dizer que ele é um artista, né? Então, eles são autodidatas, né? Eles aprenderam sozinhos. Então, conhecer a arte naif, né, seus objetivos, origens e como ela se manifestou, né, nos artistas brasileiros. E vamos observar e analisar algumas obras que fazem parte desse movimento. Então, esse é o objetivo da nossa aula, tá bom? Então, falar um pouquinho da arte naif, né, conhecer alguns artistas brasileiros de arte naif, né, e vamos também observar um pouquinho do movimento aí dessa arte. Então, a arte naif, né, então ela se caracteriza também pela ausência das técnicas tradicionais de representação, uso da perspectiva científica, formas convencionais de composição e de utilização das cores, e pela visão ingênua de mundo, né? Então, a arte naif, ela não vai se preocupar se está, né, feita a proporção correta no desenho, se tá, né, se tem a questão da perspectiva, da tridimensionalidade, com regras criadas, né, no desenho. Ela não vai se preocupar com isso. Ela não vai preocupar, por exemplo, com trabalhar o claro, o escuro. Não, ela vai criar, o artista vai criar, né, a partir do que ele conhece, a partir do que ele está vivenciando no seu cotidiano. Então, geralmente, ele vai representar também festas, né, questões religiosas, manifestações populares. Então, um exemplo aqui do ladinho, né, o centenário da independência ali. Então, Rousseau representou ali através de uma arte naif. Olha que lindo, né? Então, as cores não têm preocupações, né? Vai trabalhar tal tom de cor, né? Se as cores se combinam ou não, né? As nuances, não vai ter essa preocupação. As cores brilhantes e alegres, né, fora dos padrões, então não está preocupado, né, em ter uma cor que combine com a outra, de não exagerar, enfim. Não, as cores estão fora desse padrão, né, fora de regras. A simplificação dos elementos decorativos, o gosto pela descrição minuciosa, a visão idealizada da natureza e a presença dos elementos do universo onírico, né, dos sonhos, então vai estar presente também. São alguns dos traços considerados típicos dessa modalidade artística, né? Então, olha só que legal. Nessa obra a gente consegue ver, né, também do Rousseau, né, que está uma diversidade de elementos, a simplificação, né? Então, ali, ó, tem a embarcação, né, o céu, enfim, a questão dos sonhos ali presente também a gente consegue ver, né, esse mundo onírico também presente nessa obra, né? Então, sem a preocupação de representar né, com regras formais, né? A representação do que o artista sentiu, do que ele percebeu da sua realidade, né? E ele quer contar essa história pra gente. Então, o artista, ele é autodidata, né? Então, outro exemplo aqui, um dia de carnaval de Rousseau. Então, olha só, representação de uma manifestação popular, né? Então, sem preocupação. Perceba que a gente não tem detalhamento do rosto, por exemplo, né? A gente não tem a expressão, aquele olhar, por exemplo, né? A técnica do realismo ali, mostrando cada detalhe, cada traço. A arte naif não tem essa preocupação com técnicas, né? Ela vai representar a sua arte do que ela está percebendo, do que está sentindo naquele momento. Então, né, através do rosto a gente pode ter bem claro essa questão de sem preocupação com técnicas, né? O contorno dos corpos não trabalha a questão de proporção, não tem essa preocupação, né? Então está ali o universo da brincadeira, dos sonhos e o cotidiano das pessoas sendo representado.
O pintor francês Henri Rousseau é considerado o precursor, né, do estilo e foi reconhecido dessa forma quando expôs suas obras no Salão Independente na França, em 1886. A tela Um Dia de Carnaval chamou a atenção de vários artistas da época, né? Então, pelo diferencial, por não se preocupar com regras, então, né, chamou a atenção aí dos artistas. Agora é com vocês. O que é essa arte naif, né? A professora falou um pouquinho aqui, será que vocês conseguiram aí entender o que é arte naif? Então pensa um pouquinho, daqui a pouco eu e a Vivi voltamos e a gente conversa mais um pouco sobre a arte naif.
Conseguiram aí fazer a atividade? Muito bem. Ficou em dúvida? Não tem problema. A gente vai falar sobre a arte naif, né? Então, a arte naif, que é uma arte feita por artistas autodidatas, né? Então, são artistas que foram experimentando ao longo da sua vida, através das suas vivências, foram aprendendo sozinhos, sem uma formação, né? Através de universidade, de faculdade, sem uma formação padrão, né? Então, eles representam obras de arte, né, que não tem preocupações com regras acadêmicas, né, o uso da cor é livre, as formas com que desenham também não tem preocupação, né, em proporções, representam, né, elementos do cotidiano, do que eles estão vivenciando, festas são retratadas, questões religiosas são retratadas. Então, olha só, né, uma sugestão aqui de resposta. A arte naif é a arte realizada por artistas autodidatas, né, que não passaram por uma formação, né, tradicional acadêmica, que não tem preocupações com regras e padrões, eles não estão preocupados, né, se esse desenho está trabalhando a tridimensionalidade, se está trabalhando proporção, se está trabalhando claro escuro ou os detalhes de uma obra realista, não. Eles não têm preocupações com padrões. Eles querem expressar a sua arte, né, com cores que fogem do padrão, com o que eles estão vivenciando, festas, brincadeiras, com o que eles estão vendo a observação do seu cotidiano. Então, a arte naif não é exclusividade da Europa. O Brasil tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte naif. Vamos conhecer alguns desses artistas e obras? Então, aqui no nosso país também tem artistas de arte naif, né? Então, olha só, um exemplo, né, de Janira da Mota e Silva, nasceu no interior de São Paulo, foi uma importante, né, artista da primeira metade do século XX e sua obra mescla religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas comuns, né? Então, ela está preocupada em representar a religião, né, o cotidiano das pessoas, né, representando, né, coisas que ela está vendo no seu dia a dia, essa arte popular representando, né, o povo. Então, a Djanira vai trazer essa característica em suas obras. Olha só um exemplo aqui, né, de uma obra dela, Os Pescadores. Né? Então, representando esse cotidiano dos pescadores, né, de forma, sem preocupação com regras de cores, sem preocupação com regras de formas, né, regras de padrões estéticos, não. Ó, né, o rosto, sem preocupação em criar detalhes, né, com regras formais e padrões. Então, com uma temática predominante, né, mente brasileira, reproduziu em sua obra a paisagem nacional em um estilo chamado de arte primitiva, com linhas e cores simplificadas, né? Então não tem preocupações. Vai fazer de forma simples o que está observando do seu cotidiano e vai representar isso na sua obra de arte. A outra artista, né, a Maria Auxiliadora, então a foto ali dela do ladinho, é uma artista nascida em 1935 em Minas Gerais, foi uma pintora autodidata e em 1968 integra o grupo artístico Solano Trindade, em Embu das Artes. Sua obra é carregada de vitalidade, poesia e cor. A artista conseguiu mesclar elementos da realidade com o universo dos sonhos, em uma produção fortemente marcada pela representação da arte afro-brasileira. Então, ela vai trazer em suas obras, além da questão de não preocupação, né, com cores, né, com não preocupação com regras, que é a característica da arte naif, ela também vai trazer essa força da cultura afro-brasileira para suas obras, né? Então, muito importante, representante da arte naif brasileira. Então, olha só, né? Então, aqui a sua obra, né? Simplificação das cores, né? O formato, não tem preocupação, né? Com obras realistas e trazendo, né? Os representantes da nossa cultura afro-brasileira também em suas obras sendo evidenciados, né? Então, bem importante o nome da obra, Rural. Então, atividade. Que tal agora você elencar as principais características da arte naif? E aí, vamos lá? Já que a gente falou mais um pouquinho, trouxe artistas brasileiros. Então, elenca aí as principais características. Daqui a pouquinho a gente volta.
Capricharam aí? Muito bem, né? Então aqui uma sugestão para vocês, tá bom? Pode ser que vocês tenham feito de outra forma, não tem problema, né? Cada um tem o seu jeitinho de se expressar. Assim como os artistas da arte naif, né? Eles não têm a sua própria identidade, seu jeito de se expressarem. Então, isso aí. Os artistas da arte naif são autodidatas, né? Então eles não têm uma formação, né, acadêmica, tradicional, né, formal. Então são autodidatas e espontâneos. E a expressão artística é fundamentada na criatividade e na originalidade. Então, eles pegam, através do que eles estão observando no seu cotidiano, e expressam de forma espontânea, natural, em suas obras, né? Há uma valorização da iconografia popular, né? Como a fauna, flora, as festas populares e o imaginário cultural. Então, eles vão representar muito o cotidiano, o dia a dia das pessoas, né? Então, as festas, né, as festividades também religiosas, né, as brincadeiras, vão estar a fauna, a flora, vão estar sendo representadas, né? Coisas que eles observam do seu cotidiano, do seu dia a dia. A composição geralmente é plana, com traços sem perspectiva, cores contrastantes e exuberantes de detalhes, né? Então eles não vão ter preocupações, né, em pensar que cor combina com qual, não vão se preocupar com padrões de perspectiva, se o rio está aqui, então vou colocar proporcionalmente o tamanho da figura, né, mais para cá. Não, eles não têm essa preocupação. Eles fazem uma arte espontânea, né, criativa, sem preocupação nenhuma com regras acadêmicas. Então, o que vimos nessa aula, né? Então, nessa aula vimos a arte naif, suas características, obras e artistas. Observamos obras das artistas Djanira e Maria Auxiliadora, né? Então, a gente viu a arte naif, que é uma arte que vai trabalhar, né, com regras? Não está preocupado com regras acadêmicas. Até mesmo porque os artistas não têm uma formação tradicional, né, acadêmica, de universidade. Não, são artistas que, né, são autodidatas, aprenderam com a vida, né, o seu vivenciar, observar o seu dia a dia, o seu cotidiano, e a partir disso criam suas obras de arte. Querendo representar o quê? Né? A natureza, né? Os animais, as brincadeiras, as festas, né? As festividades também religiosas, né? Então eles vão representar o que eles estão observando, festas populares, né? Cultos, então vão estar representando o seu cotidiano, o que eles observam da natureza, sem se preocupar com regras, né? Sem se preocupar em padrões, com padrões de cores, com lei de perspectiva, com claro escuro, com desenho realista, nenhuma regra formal eles vão se preocupar. Eles vão se preocupar em criar, né? Expressar o que eles estão sentindo. Então as obras da arte naif são muito espontâneas, criativas, cercadas de cores, né? E sem regras, né? Eles vão expressar o que eles estão vivenciando. Então vai ter muita cor, muita alegria nas artes naif. E no Brasil, nós temos artistas brasileiros de arte, né, arte naif? O quê? Sim, nós temos, né? Inclusive a professora citou dois exemplos aqui, né, que é a Djanira e a Maria Auxiliadora. Então, dois exemplos de mulheres que trazem em suas obras as características da arte naif, né? Então, toda essa questão das cores, sem preocupação, sem regras, né? Representando, né, o nosso povo brasileiro, então a identidade dos nossos povos. E a Maria Auxiliadora, né, também trouxe o quê? A força e a beleza também da cultura afro-brasileira. Então, nas suas obras também, né, os povos afros vão estar sendo representados, né? Então, é importante vocês lembrarem disso, tá bom? Então, só para vocês não esquecerem, olha só, né? Então, a Djanira, ela representou o quê? Os pescadores, né? Então, o que ela estava vivendo ali, vendo do seu cotidiano. Pessoas simples no local, né? E aqui, a Maria Auxiliadora trazendo aqui a força e a beleza também da cultura afro-brasileira, né? Então, grandes artistas aí da arte naif, artistas autodidatas, né? Que trazem a força da arte naif para a gente aí conhecer e estudar um pouquinho, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa retomada de conteúdo sobre arte naif e pesquisem mais sobre o assunto, vale muito a pena. Então, nessa aula nós falamos, né? Retomamos conteúdos sobre arte naif. Um beijo grande no coração e até breve. Uou!